A fimose pode ter algumas complicações desde a infância até na idade adulta. O menino com fimose, ao longo do tempo, ele pode ter dificuldade de urinar, filamento do jato. Em alguns casos, pode até ser causa de infecção do trato urinário. Já na idade adulta, os pacientes que têm fimose, com frequência, têm mais dificuldade na higiene do pênis, por não conseguir expor a glande. Isso pode levar a um aumento do risco de infecções e doenças sexualmente transmissíveis e já está bem documentado que até em câncer de pênis. Até os 4 anos de idade, meninos com fimose devem ser tratados com limpeza correta e uso de pomadas no local. Se você tem dúvidas sobre a presença de fimose no seu filho, consulte um urologista. O tratamento logo na infância evita doenças e sofrimento ao longo da vida. Cerca de 15% dos casais apresentam alguma dificuldade de fertilização. O problema é considerado quando o casal não consegue chegar à gravidez após 1 ano de tentativas, ou seja, sexo ativo sem uso de métodos anticoncepcionais. A infertilidade masculina pode ter várias causas. Tem causas genéticas, às vezes que o indivíduo nasce infértil e não sabe, ele só vai descobrir isso na idade reprodutiva, e algumas pessoas que adquirem essa infertilidade durante a vida. Então, às vezes elas adquirem uma infecção, como por exemplo a cachumba pode levar a uma infertilidade masculina, varicocele, que são varizes na região escrotal, que podem levar. Então, na maioria das vezes, esses indivíduos vão descobrir que são inférteis só na idade adulta. Por isso que é recomendável, quando o indivíduo está próximo a fazer uma união conjugal, um casamento, que ele seja avaliado quanto à sua fertilidade para saber da sua capacidade de ter filhos. Na consulta ao urologista, o médico avaliará a história do paciente, dados clínicos e exame físico e solicitará alguns testes complementares, como o espermograma. Uma das funções deste exame é verificar a quantidade de espermatozoides presente no sêmen. Causas psicológicas e situações de estresse também podem atrapalhar as tentativas de engravidar. Com todas essas informações, o urologista poderá dizer se o paciente pode ou não ter dificuldades de fertilização. Existem vários tratamentos para infertilidade. Nem sempre a gente trata a causa do problema. Naquelas causas que são conhecidas, né, como por exemplo a varicocele, que são vasos dilatados na região escrotal, se for detectado e isso é uma possível causa da infertilidade, ela pode ser tratada com cirurgia. Em alguns poucos casos, às vezes problemas hormonais, a gente pode tratar com um tratamento hormonal, dando hormônio para esses indivíduos, né? Problemas infecciosos também pode ser tratado, mas muitas vezes, uma grande parte dos indivíduos, ele tem uma causa desconhecida dessa infertilidade. Aí que nós recorremos normalmente a tratamentos de reprodução assistida, métodos mais simples como a inseminação artificial e métodos às vezes mais complexos como a fertilização in vitro, elas mudaram muito o rumo desses indivíduos. Antes da fertilização in vitro, pouco se conseguia às vezes fazer para um indivíduo que tinha infertilidade. Hoje em dia, a grande maioria dos pacientes conseguem ter um filho mesmo sendo inférteis, mesmo produzindo poucos espermatozoides. Cerca de 30% dos casos de infertilidade ocorrem por um fator masculino isolado. Em 20% existe uma combinação de fatores masculino e feminino. Portanto, é muito importante que o homem investigue sua capacidade de fertilização, pois esta não é uma tarefa exclusiva de sua companheira. A preocupação excessiva com o tamanho do pênis reflete uma questão cultural e não um problema de fato. Na verdade, essa é uma queixa frequente nos consultórios de urologia e os urologistas, então, têm que lidar com esse problema. Geralmente acontece em indivíduos mais novos. O pênis é considerado com tamanho normal a partir de 4 centímetros em estado de flacidez
e 7,5 centímetros em ereção, mas a média do homem adulto é de cerca de 9 centímetros em flacidez e 13,5 centímetros em ereção. Por isso, quem está abaixo da média pensa que possui um problema. O que o urologista faz numa situação dessas? Primeiro, conversa com o paciente e explica que o tamanho do pênis é um problema que, na verdade, passa mais para o lado psicológico do que o tamanho propriamente dito do pênis. Então, o urologista vai examinar o paciente, medir o pênis e colocar em tabelas de normalidade, mostrar para o paciente que, na maioria das vezes, o pênis ele é normal. Em seguida, então, se abordariam as questões psicológicas. Por que a imagem que o paciente está vendo do seu pênis pequeno está interferindo na sua vida? O pênis pequeno, ele é extremamente raro e ele é já identificado quando o paciente é pediátrico. Então, o pediatra ele pode mostrar que o pênis não está se desenvolvendo. Mesmo assim, muitos homens ainda procuram formas de aumentar o pênis. Mas não existe procedimento padrão para alongamento ou engrossamento peniano e cirurgias não são recomendadas. As técnicas já utilizadas apresentam resultados controversos. Por isso, tais procedimentos são extremamente restritos a casos selecionados após avaliação psicológica. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, converse com nas mulheres. A parte mais sensível da vagina está nos primeiros 3 ou 4 centímetros e o clitóris fica na parte externa.